Olá pessoal, hoje vamos ver o vocabulário sobre família. Então vai funcionar desse jeito: irei apresentar a vocês cada membro da família com a sua pronúncia em inglês, tá? Eu quero que vocês prestem atenção porque temos aqui algumas palavras que são complicadas e temos palavras parecidas com o português, que aí pode causar algum estranhamento à maioria, tá certo? Então, para começar, família em inglês é family, certo? Family. E a gente começa então falando do pai. Pai, que em inglês é father, certo? Father. Algumas pessoas podem também chamar de papai, que seria daddy em inglês, certo? Então vocês podem ver em algum filme, alguma situação de diálogo, o filho chamando o pai de daddy. Então temos aqui mother, que é mãe. Mother também pode ser chamada de mom, tá? Os dois juntos, em português a gente chama de pais, são os nossos pais. Em inglês a gente diz que os dois são os nossos parents, tá? Parents. E aqui é uma das palavras que eu disse que parece muito com o português. Parents parece parentes, só que não é parentes, porque parentes em inglês se escreve relatives, certo? Em inglês, parentes é relatives. Então a gente falou do pai e da mãe. Se eles são pai e mãe, então eles vão ter filhos. E como é que a gente chama o filho em inglês? O filho a gente chama de son, certo? Son. Filha, daughter. Daughter. Os dois juntos a gente pode chamar de children ou kids, certo? No caso aqui tem um filho e uma filha. O que o filho, o son, seria da filha? Daughter. Você já logo imagina que seria irmão. E como é que eu digo irmão em inglês? Irmão em inglês é brother. Também, muitas das vezes, vocês vão apenas ouvir a pessoa falar bro. Mas uma palavra completa é brother, certo? Então, a gente tem brother, que é irmão, e a gente tem a irmã, que seria sister. Também abreviado, às vezes você vai ouvir apenas sis, mas é sister. Se tem um irmão e uma irmã, eles são siblings, que quer dizer irmãos. Independente do sexo, aqui é irmãos, tá? Tanto para sister como para brother. Então aqui a gente fecha um núcleo familiar. Quando a gente vai expandir um pouco mais esta família, a gente vai então incluir na nossa família tio e tia. E como é que a gente falaria tio e tia em inglês? Tio em inglês é uncle. Tia, aunt. Uncle, aunt. O que é que eu sou do meu tio? Se eu for um homem, seria um sobrinho. Se eu for uma mulher, uma sobrinha. Então, um sobrinho em inglês a gente fala nephew.
o que pode causar estranhamento, porque se a gente for comparar com o português, parece mais com neto, mas na verdade significa sobrinho. E sobrinho? Niece, tá? Niece. O que é que o filho ou a filha do meu tio ou da minha tia seria meu? No caso, seria cousin, que é primo, ou prima, tá? Esta palavra aqui, ela não varia de gênero. Ela serve tanto para primo quanto para prima, tá? Quando a gente chega na parte de avô e avó, a gente tem alguns prefixos a adicionar, certo? Que seria o quê? Se eu estou falando do meu father, que é meu pai, eu quero falar do meu avô, eu vou dizer que meu avô é meu grandfather. Vai ficar assim, ó. Grandfather. Isso aqui seria o quê? Avô. Tá? E a avó? Mesma coisa. Mãe é mother. Avó, grandmother. Grandmother. Ok? Esse grand serve para falar disso, de relação de família que pula uma geração. Se aqui tem grandmother para dizer que é avó, como é que eu diria neta? A gente vai lá para a filha, que é daughter, e colocaria o prefixo granddaughter. Neto, grandson. Quando eu vou falar bisavô, olha só, a gente só acrescenta a palavra great. Aí ficaria great grandfather. E aí vocês já entenderam. Bisneto, great grandson. E quanto mais geração for passando, tipo se for falar tataravô, aí é great grandfather. E assim vai, tá? Temos aqui ainda algumas palavras, algumas expressões que modificam, que junto com essas palavras vão modificar um pouco o seu sentido. Por exemplo, aqui a gente tem a palavra God. God quer dizer Deus. Mas se vier a palavra Godfather, quer dizer então padrinho. E se vier godmother, madrinha? E se vier godson? Ué, se godfather é padrinho, godson seria afilhado, certo? Step. Quando vem stepfather, quer dizer que é um padastro, tá? Ou stepmother, madrastra. Stepbrother seria meio-irmão. Se vier com essa expressão in-law, por exemplo, son-in-law. Quando você casa com outra pessoa, você passa a fazer parte da família daquela pessoa. Então, son-in-law seria o mesmo que genro. Pela lei. Seria um filho na lei. Father-in-law quer dizer aqui sogro. Mother-in-law, sogra. Tá? E palavra half. Se você vê half brother ou half sister, que seria meio irmão ou meia irmã. Qual a diferença do half
para step. É que o have, os dois vão ter ou um pai ou uma mãe em comum. Enquanto o step, eles podem ser filhos apenas do pai ou apenas da mãe que vivem junto na mesma casa, na mesma família. Tipo, o pai e a mãe tiveram filhos com pessoas diferentes e se casaram. Aquele resultado vai resultar em um step brother ou step sister. Certo, pessoal? O que é que vai acontecer agora? A tarefa de vocês é o seguinte: vocês vão separar dentre essas palavras que eu ensinei para vocês 5 palavras, certo? Vão gravar da mesma forma que eu fiz. Não explicando, não preciso explicar, mas eu queria que vocês separassem 5 palavras e apontassem no vídeo para mim e pronunciassem. Por exemplo, estou apontando para esta palavra e eu falo father, mother, granddaughter. Entenderam? Ou, se vocês estiverem muito tímidos para gravar o vídeo, escrevam as palavras no WhatsApp, certo? E me mandem o áudio de vocês falando aquelas palavras. Serve também, tá? Porque a atividade de vocabulário dessa semana eu prefiro que seja trabalhado a oralidade. Ok? É isso, pessoal. Não deixem de fazer o dever e tchau.